A Texto possui também o vacômetro digital à parte, que é o Texto 552. Esse vacômetro ele possui o mesmo sensor de vácuo que vem no Texto 557, que é o sensor Pirani. Esse sensor é um sensor altamente preciso para fazer essa medição de vácuo. Como vocês podem ver nessa tabela, a resolução de medição dos microns ela vai caindo conforme vai chegando mais próximo de zero. Ou seja, esse equipamento começa a medir abaixo dos 20.000 microns. Quando você liga a sua bomba de vácuo, os microns vão caindo. E quando chega abaixo dos 20.000, ele começa a medir. Principalmente abaixo dos 1.000 microns, ele começa a medir de 1 em 1 micron. Essa é uma escala muito precisa para essa medição de vácuo. O que se diferencia, por exemplo, do Texto 570, que o vacômetro interno dele não é o sensor Pirani e ele mede com uma resolução apenas de 500 em 500 microns. A única diferença entre o 552 e o sensor de vácuo do 557 são as conexões, sendo que o Texto 552 são duas conexões machos de 1/4 e o sensor de vácuo do 557 é um sensor com a conexão fêmea de 1/4. Essa é a única diferença entre eles. Vou mostrar para vocês agora o nosso equipamento, o Texto 552. Ele é um equipamento bem compacto para fazer as medições. Como eu falei para vocês, ele começa a realizar as medições em microns abaixo dos 20.000. Então, quando ele não está abaixo dos 20.000, ele fica mostrando essas figuras na tela. Além dessa medição em microns, o equipamento também realiza a medição da temperatura ambiente e apertando a setinha, ele me mostra, como eu não estou realizando as medições, ele não mostra aqui para mim, mas ele realiza a medição da temperatura de evaporação da água dentro da tubulação, que é um parâmetro também para verificar o nível de vácuo dentro da tubulação. Esse equipamento ele também possui a conexão Bluetooth com um aplicativo no celular. Basta você baixar o aplicativo, que é o Texto Smart Probes. Não é o mesmo aplicativo referente aos manifolds digitais, que é o Texto Refrigeration. Esse você precisa conectar na versão Smart Probes. E para fazer essa conexão, você abre o aplicativo com o Bluetooth do seu celular ligado, segura apertado essas duas teclas, o 7 e a seta para cima, e ele vai piscar na tela o sinalzinho de Bluetooth, que nem o 550 e o 557. E ele vai conectar as informações no aplicativo automaticamente. Como vocês podem ver, ele me dá várias informações, temperatura ambiente, temperatura de evaporação da água, os microns, e ele faz uma diferença entre essas duas temperaturas. Da mesma forma que você utiliza no outro aplicativo, no aplicativo do vacômetro, você consegue também visualizar as informações em forma de gráfico, em forma de tabela, e você também consegue extrair todos os dados de medição. Então, apenas para reforçar, esse é o Texto 552, que possui o mesmo sensor de vácuo que o Texto 557. A única diferença entre eles são as conexões, conforme eu falei, uma é fêmea de 1/4 e do 552 são duas machos de 1/4.